meus alunos, porque o assunto é bastante extensivo e certamente em 15 minutos ou 10 minutos nós não vou ter a oportunidade que eu gostaria de ter para fazer uma explanação bem aprofundada sobre a matéria. De qualquer maneira, vou utilizar o meu tempo. Geraldo, em primeiro lugar, o que é essa progressão de regime, não é? Foi dito aqui pelo doutor Diego e também pelo doutor Tancredo, mas eu queria apenas repetir para o ouvinte de que a progressão de regime, na verdade, é a transferência de um condenado de um regime mais rígido para um regime menos rígido, obedecido que os requisitos. Primeiro, comportamento carcerário. O que é comportamento carcerário? Não há definição na lei de execução penal do que é um preso que tem bom comportamento carcerário. Nós utilizamos por analogia um decreto de indulto do presidente do final do ano, que estabelece que para efeito de indulto o preso não pode ter cometido uma falta grave nos últimos 12 meses. Então, é certo, se o preso brasileiro, o condenado hoje, cometer um crime 12 meses antes do juiz decidir, o juiz vai deferir esse pedido. Então, em primeiro lugar, eu queria contestar essa assertiva de que todos esses pedidos são deferidos. Ao longo dos meus 15 anos como juiz de execução, certamente os 30% dos pedidos eu indeferi. Não é assim não. Agora, o volume é muito maior de deferimento, porque a lei realmente deixa muito a desejar em relação aos requisitos, e eu vou provar isso. Agora, não é verdade também que não haja indeferimento em relação, como aconteceu com o episódio da Suzane. O juiz analisa. Depois, esse sistema progressivo, Geraldo, foi introduzido no mundo no final do século XVIII, por um espanhol chamado Montesino. Ele era diretor de um presídio e achou, e começou a acreditar que o preso poderia trabalhar dentro do presídio. Trabalhar, porque não era assim. No modelo antigo, o trabalho era escravo, era uma pena. E naquela época também, o preso não trabalhava. Ficava dentro, custodiado, sem fazer nada, absolutamente nada. Então o Montesino foi quem propôs essa progressão de regime. Ou seja, era a possibilidade do preso trabalhar. Aí surgiu a progressão de regime e o Brasil adota desde 1984, que demorou muito para chegar. O regime prisional, os 3 regimes prisionais chegam em 40, fechado, semiaberto e aberto, e como dito aqui, regime aberto não existe no Brasil. Embora criado em 1940, nunca existiu, aliás. Nós temos hoje no Brasil, na prática, só o fechado e o semiaberto. Regime aberto que é o do Zé Disseu, é? Não, o regime aberto é aquele que hoje nós utilizamos o semiaberto em substituição aberta. Por quê? Porque não tem a casa de albergado, como o doutor Diego já disse aqui. Então é um regime, Geraldo, em que o preso fica em absoluta liberdade, porque era para ele ir para uma casa de albergado e durante o dia trabalhar e se recolher à noite. Muito bem. Eu confesso de que disse o primeiro requisito, que era o comportamento carcerário do preso. Se ele tiver uma falta grave, por exemplo, se ele for um preso indisciplinado dentro do presídio, vai ser indeferido o pedido dele. Depois tem um tempo de cumprimento de pena. É verdade, 1/6 para o crime comum e 2/5 e 3/5, depende de ele é reincidente ou não, naqueles crimes mais graves, os denominados crimes hediondos. O que é que acontece? Existia até 2006 a necessidade do exame criminológico. Esse sim era fundamental, como é hoje, e tudo indica que vai votar. Uma lei, a lei 10.692, aboliu, Geraldo, o exame criminológico, que era para o juiz analisar as condições, por exemplo, o psicopata. Não é? O psicopata. Como é que o juiz vai conhecer 5.000 pessoas que estão dentro do Andebrobrone? Ele tem que ter os elementos de prova, que é um laudo, nesse caso, realizado por um psiquiatra, por um psicólogo, por um assistente social, onde o psiquiatra vai detectar que aquele preso não pode ser beneficiado com a progressão, porque ele vai matar de novo, percebeu? Esse exame criminológico foi retirado por força de uma lei, e aí nós temos essa dificuldade. Na verdade, hoje, portanto, o juiz só analisa o comportamento carcerário e o tempo de cumprimento de pena, e aí facilita muito essa progressão de regime. Agora, também é verdade, e aí é necessário estudar a execução penal, que é um novo ramo das ciências criminais, que o Brasil optou, desde 1984, pela reintegração social do condenado como finalidade da execução, Geraldo. Então, são duas as finalidades dessa execução da pena. O juiz condena lá, não é?
ao contrário do que muita gente imagina, juiz de execução não condena ninguém. O juiz de execução e os órgãos da execução penal, eles fazem cumprir a sentença penal condenatória. E a reintegração social, Geraldo, é uma realidade que do mundo inteiro, todo mundo adota, menos os Estados Unidos. Porque a política americana é de encarceramento que o Brasil vem também realizando desde 1988. Nós estamos copiando o modelo americano, achando que nós vamos resolver problema social com o direito penal, como disse o doutor Diego. Bota todo mundo na cadeia e não dá nenhuma estrutura para esse homem reconstruir a vida. Esse termo eu aprendi agora com o doutor Diego. Reconstruir a vida, essa é a grande realidade. Então veja, errado ou não, a nossa legislação, o Brasil optou por essa reintegração social. A progressão de regime, portanto, não deixa de ser um benefício para o preso. É claro, se o preso está no regime fechado e passa para o semiaberto, ele agora vai ter um regime muito menos rígido, onde ele vai poder trabalhar fora do ambiente prisional, onde ele vai ter direito à saída para reconviver com a família, refazer os laços familiares. Essa é a finalidade. Pois bem, mas ela surge, e aí é uma parte mais importante, a progressão, porque ela dá o seu contributo a essa reintegração social. Não é possível você tirar um homem do fechado, passar 20 anos do fechado e mandar imediatamente para a rua. Ele certamente que não teria condições, ele iria delinquir novamente, certamente, em 100% do dia. É diferente de você oportunizar aquele preso. O regime semiaberto e a progressão de regime é o momento de conferir responsabilidade ao condenado, porque ele já passou pelo fechado, agora está no semiaberto, o aberto não existe, e ele tem a oportunidade, portanto, de sair para conviver com a família, reativar, portanto, esses laços de família. Por quê? Porque ele vai cumprir a pena, e nós não temos pena de morte, e ele vai voltar à convivência social. E a importância maior desse regime semiaberto é justamente proporcionar o trabalho prisional, Geraldo, porque o trabalho profissionaliza. Quem é que entra no sistema penitenciário do Brasil? De 18 a 24 anos, envolvimento com droga, desempregado, sem profissão definida, tá certo? E família desconstituída. Essa é a regra de um modo geral. Dentro do ambiente prisional, portanto, este homem ou esta mulher tem que ser profissionalizado. E o trabalho é quem faz isso. O estudo tem que acabar com os índices de analfabetismo. 42% dos presos, dos 560 mil presos nesse país, são analfabetos, Geraldo. O que é que você vai esperar desse homem ou dessa mulher quando ele terminar o cumprimento da pena? Ele vai voltar para a criminalidade. Então, o mal, eu e o doutor Tancredo, em certo ponto, concorda comigo nisso. O problema não está na progressão do regime. O sistema é bom, é utilizado nos países da Europa de uma maneira geral, em todos eles. O sistema é ótimo, eu diria. Foi feliz o legislador e Agora, o problema é a aplicação da lei. Cadê o monitoramento eletrônico que a lei estabelece que o preso para saída temporária tem que sair monitorado eletrônico? Pernambuco adquiriu 1.000, já tem 300 quebrados. E não há manutenção, e não há compra de novos equipamentos. Então isso vai se acabar. O preso, o juiz, não vai deixar de dar autorização de saída, porque não tem o equipamento, como o sistema está dizendo. Tá certo? Então o problema é falta de estrutura. É o preso que deveria, no semiaberto, trabalhar dentro do presídio, e o juiz é obrigado a autorizar ele a trabalhar fora, porque o Estado não dá o trabalho dentro do presídio. Então a questão é de estrutura e de falta de vontade política. O Instituto da Progressão de Regime é uma coisa séria, tá certo? E aproveitando de que eu acho que tem que voltar esse exame criminológico, porque o juiz não conhece o preso, o juiz conhece a prova, e ele analisa a prova. Hoje, realmente, há uma facilidade muito grande, mas se houvesse dentro do semiaberto, onde ele vai, antes dele progredir, uma orientação, que também não há. O preso, ele chama aberto, como você bem disse. A própria empresa chama o regime aberto. Não é aberto, é semiaberto. Por quê? Falta orientação ao preso, o que é que ele pode fazer, quais são os direitos dele agora, dentro do sistema aberto, o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode. Um dia desse, um preso, com a tornozeleira eletrônica, entrou na praia, foi tomar banho de praia. Ele não foi orientado e que não deveria, tá certo, tomar banho de praia. Então falta muito, é a estrutura do Estado. Ninguém está se importando com o preso nesse país.
são 560 mil pessoas abandonadas. Quem tem dinheiro ainda tem assistência jurídica. Quem não tem está lá, tá certo? Com uma comida de péssima qualidade, maus tratos, tá certo? Não tem advogado em geral, essas pessoas passam do tempo para pedir a progressão de regime. Não é verdade que com o semiaberto ele já está livre, não, ele continua sob controle do Estado, do juiz, do promotor, da autoridade política, continua cumprindo a pena. O juiz só extingue a pena de alguém quando ele cumpre integralmente a pena. Doutor, você não acha que no caso de Suzane von Richthofen, que foi citada aqui pelos senhores todos, ela só não conseguiu até agora as benesses da lei, porque foi um crime famoso? Qualquer juiz de qualquer lugar do Brasil tomou conhecimento, deve achar que aquela bichinha é psicopata, ele já deve ir para qualquer coisa que chegar na mão dele. Se aquela moça tivesse cometido aquele crime em Pesqueira, em Oricuri, ou não tivesse tido imprensa para divulgar, ninguém tomasse conhecimento, será que o juiz teria condição de saber a verdadeira situação dela pela papelada que ele recebe lá do presídio? Geraldo, olha, é claro que eu não posso falar por um juiz que decidiu esse assunto, é evidente que não. Mas posso lhe assegurar que nos 25 mil anos meu de juiz, eu sempre primei pela minha independência. O clamor social nunca influenciou na minha decisão. Mas nem da imprensa. Eu não digo nem o clamor social, você tem conhecimento da situação dela. Na cabeça de todos nós, aquilo é uma serpente. Eu sei, Geraldo. Nós já conhecemos pelo que eu li em relação a esse assunto, o juiz indeferiu porque requisitou o exame criminológico. Porque realmente, embora a lei tenha retirado de 2006, mas hoje uma súmula vinculante do Supremo estabeleceu que é facultativo ao juiz requerer, solicitar, aliás, em determinada situação, esse exame criminológico. Então, por certo, o juiz deve ter requisitado, e o psiquiatra, junto com o psicólogo e o assistente social, detectaram altos índices de periculosidade dessa mulher para que o juiz indeferisse o pedido. Tá certo? Muitas vezes até com parecer favorável também do Ministério Público no sentido de indeferir. Então observe que a gente tem que analisar o caso concreto. Não acho, entretanto, que o juiz, devido ao clamor social ou da imprensa, tenha assim... Eu não digo isso, é porque ele tem mais conhecimento do caso dela. Eu sei, eu entendo, é um caso de repercussão. Mas não tem, Geraldo, não tem. Olha... Vocês estão me entendendo? Eu estou entendendo. Agora eu quero lhe dizer, nesse tempo todo que eu atuei como juiz, eu nunca nem olhei o nome do preso. Sinceramente, a gente olha, aliás, a quantidade de processos é tão grande, não dá nem para você ler o nome do preso. Então, não é verdade que o juiz analise essa questão, não é, porque foi um caso de repercussão. Eu entendi o que você disse, não é? Mas eu não estou querendo culpar o juiz, não. Não, eu sei. Eu estou querendo dizer que a visibilidade foi tão grande que o juiz... Pode acontecer. Aquele processo, quando chegar na sua mão, o senhor já sabe qual é. Pode mesmo acontecer. Que o senhor queira saber. Pode acontecer. Eu tive processo que vinha com 2 volumes para mim, eu já sabia qual era. Tá bem? É possível que isso aconteça. Agora, eu quero crer que o juiz só indeferiu com base em uma prova em que um técnico, um psiquiatra, definiu aquela situação mental, não é? De até uma psicopatia, em relação a Suzane, para ele indeferir o pedido, porque cabe recurso nessa decisão e o tribunal poderia modificar, viu? O que acontece, não é questão de defender, o que acontece é o seguinte, em relação ao cumprimento da medida socioeducativa, claro, o termo não seria progressão de regime penitenciário, porque não se está cumprindo pena, se está cumprindo medida socioeducativa, mas também se tem a progressão da medida socioeducativa. O adolescente, quando cumpre, se for o caso, começa com a internação e ele vai progredir para a semi-liberdade. Ele só vai progredir se houver um parecer, ou pelo menos esse parecer é o que dá o balizamento ao Ministério Público, dá o parecer favorável e ao juiz a deferir essa progressão, um parecer de uma psicóloga que atesta que ele está preparado para progredir, que ele vem estudando, que ele vem demonstrando que quer crescer, que quer melhorar. Então, o fato de isso ter sido retirado da esfera criminal em relação aos adultos é lamentável e preocupante. Agora, eu só acrescentando, Diego, eu queria lhe dizer que há muitas críticas a esse laudo que surge também dos adolescentes. Porque, na verdade, por exemplo, o exame criminológico vigorou no Brasil durante muitos anos, mas também não tinha psiquiatra. Então, veja, é outro problema, Geraldo. A lei vem e diz, olha,
a lei de execução penal, a finalidade dela é fazer essa recuperação do preso. Eu creio nela. Agora, tem que dar essa oportunidade a alguém. Não se pode simplesmente dizer, não, olha, tem que cumprir, vamos dar pena de morte, vamos aumentar para sempre. Isso não vai resolver a questão da criminalidade. Eu tenho dito isso aqui do seu programa há mais de 15 anos. Se na dúvida, então, bota o pé em cima dele. Não, veja bem, veja bem. Ele não espere. Eu creio no homem. Agora, preciso dar a oportunidade a esse homem ou essa mulher para ele se recuperar. Dê a oportunidade que ele tem tudo para não voltar. Agora, não podemos esquecer o aspecto punitivo da pena. Esse aspecto é importante. Porque a pena não é só e preventivo também, né, doutor? Claro. Eu acho até que o punitivo talvez até soe mais alto a depender da gravidade do crime. Eu tenho esse sentimento, sabe? De quanto mais grave o crime, mais ressalta o aspecto punitivo. Tanto que, volto a dizer, é uma situação excepcional, claro, de estado de guerra, mas vai se aplicar uma pena de morte no caso desse. É verdade, ninguém é favorável à impunidade. Agora, qual é o aspecto preventivo? Evitar o crime. Eu prefiro investir na prevenção do que investir em viatura da polícia. A solução não é escola, não serve para isso. Saúde, emprego, aí sim. É o investimento que traz resultado. Nós não nos preocupamos com isso e queremos cobrar de que esse preso não volte a cometer crime. Eu concordo plenamente com o posicionamento do doutor Diego, quando ele diz que não pode se deixar de lado a punição, porque senão a gente vai cuidar aqui de um colégio de freira, da sociedade ideal que o professor Adeildo quer dizer, que exista, tudo muito bonito, mas nós estamos em clima de guerra. Nós não estamos na Suíça, na Bélgica, na Finlândia, nós estamos no Brasil, deseducado, maleducado, onde o povo está morrendo na rua e a sensação de insegurança nos acolhe. Doutor Diego trouxe... Nós somos obrigados a tratar os desiguais como iguais, doutor? Não sei, Geraldo, mas nós precisamos mudar esses mecanismos para que as instâncias formais de controle da sociedade voltem a ter prerrogativa para agir. Porque é o que se diz, o que é que a polícia está fazendo, o que é que a justiça está fazendo? A justiça e a polícia estão trabalhando com os instrumentos dos quais ela dispõe, com a lei da qual ela dispõe. Doutor Evita, a situação é muito simples. Ao invés de construir um estádio de futebol por 500 e tantos milhões, era preciso escrever 500 escolas, ou 5 mil escolas. Eu concordo. Isso é que o povo tem que entender. Eu concordo. Esse país não tem estrutura financeira para fazer uma Copa do Mundo. Tá certo? Primeiro, a água não vai deixar. E segundo, o custo desses estádios de futebol, como se o Brasil fosse um país de primeiro mundo. Eu preciso de escola para o povo menino que está na rua e tirar esses meninos do meio da rua, que estão todos drogados e serão os futuros habitantes do Aníbal Bruno. Escolas e penitenciárias em condições de cumprir o que determina a execução penal. Aí passa pela escola, aí passa, doutor Adeildo, pela elite dirigente que nós temos hoje no país, né? É outro dado. Mas, por exemplo, a questão dos menores que foi colocada aqui é um exemplo que, para e passo, a gente pode colocar em relação à progressão de regime. O que é que a sociedade está clamando hoje para a alteração da maioridade penal? Por quê? Porque o menor, quer dizer, o adolescente, comete um delito e ele vai para a avaliação do Ministério Público, do juiz, e pode ficar internado para um tratamento, como pode ficar sob a guarda dos pais. Mas esse menor de 16, de 15, 17, o máximo que ele pode ficar recolhido são 3 anos. O máximo. Ao completar 18 anos, morreu. Então, e apaga tudo da vida dele, ele passa a ser um anjo da guarda. Então, o que acontece? Isso tem levado a sociedade a se assustar, porque boa parte dos delitos contra a vida e também contra o patrimônio tem um menor envolvido. Isso as estatísticas têm mostrado. Então a sociedade está assustada e pedindo a alteração da maioridade penal. Por quê? O que o Brasil adota hoje, por exemplo, em relação ao menor, só vale no Peru, na Bolívia, na Colômbia e na Venezuela. Será que o resto do mundo está errado e não punir? Fica só no aspecto do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de acolher o menor, de ressocializar, de reinseri-lo na sociedade. Aí vem a história, não, a FUNASE, o centro de acolhimento não existe. Tudo bem, mas a gente tem que punir. Sem punição, nós não vamos a canto nenhum. Me desculpe, doutor Adeildo. Eu também concordo. Sem punição... Mas, doutor Diego, na questão do menor, me parece que discorda, né? Não, de forma alguma. Eu acho o seguinte... Claro, não é o tema do debate, é uma questão muito profunda. Em um debate, em 2, em 3 debates, talvez não esgotássemos todos os argumentos
pró ou contra. Mas a única questão que eu lanço para reflexão, já que se tocou nesse ponto, eu falei aqui no chamado princípio da proporcionalidade. Antes de mais nada, quero dizer que concordo, dou as mãos ao doutor Adeildo em relação à resolução do problema. Claro, por meio da educação, por meio de emprego, sem dúvida alguma. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas a minha pergunta se um indivíduo que tem consciência daquilo que está cometendo, e o pressuposto da inimputabilidade da menoridade penal é a falta ainda da maturidade, a falta da consciência, mas nós sabemos que isso é uma ficção. Aí vem quer dizer, em alguns casos pelo menos é uma ficção, no caso claro, concreto, né? no caso concreto. Mas cadê a proporcionalidade em relação a um adolescente de 17 anos, 364 dias, que joga álcool no dentista, toca fogo e mata, e vai passar apenas 3 anos? Há uma proporcionalidade em relação a esse ato, em relação ao fato, a pena, o que não é pena, a medida socioeducativa a ser cumprida, pelo menos nesse caso específico, há proporcionalidade? Não há proporcionalidade. Então, claro, é um assunto que merece 3, 4, Só que ele não debates, Geraldo, desse assunto. O juiz não pode decidir por ele no caso desse aí, doutor? Geraldo, olha, acabamos de ver que a causa principal, por exemplo, dos males dessa progressão de regime é o sistema penitenciário e o não cumprimento da lei. Então, o Instituto é ótimo. Acabamos de ver e eu comprovei isso. Em relação a essa questão do menor, imagine, nós temos 560 mil presos. Se esses menores de 16 a 18 for para lá, nós vamos aumentar para 800 mil, tá bem? E hoje nós só temos 220 mil vagas, Geraldo, para 560 mil presos. Mas a história Cadê é outra, essas Alex? vagas? A história é outra, a questão Cadê aí cabe ao Estado. Eu não sou contra, eu defendi aqui no passado, né, que se fizesse um estudo em relação a caso concreto, dos 16 a 18. Esse exemplo que o doutor Diego deu é uma coisa que a gente tem que ver. Ora, eu falto um dia para eu completar 18 e mato alguém e vou apenas para cumprir 3 anos. Seria a aplicação do critério biopsicológico, como é para o doente mental. Eu concordo. E o juiz não pode fazer? Não, o juiz não pode, é proibido. Se é inimputável, nem pode aplicar a pena, nem ao menor de 18 anos, e nem ao doente mental também, viu? Deixa aí para começar, a gente volta já. Rádio Jornal. Pernambuco.